Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, a Deus. Boa noite, amigos e amigas presentes em mais essa nossa palestra virtual. Hoje o nosso tema será manifestações físicas e lugares assombrados. Quem já não teve a impressão de ver vultos em sua casa? E barulhos estranhos? Que não conseguimos localizar de jeito nenhum? Acompanhe conosco essa reflexão e entenda. Tenha uma boa noite. Palestra: Manifestações físicas. Lugares assombrados. A comunicação com os espíritos sempre existiu. Ao tratarem dessa questão no Livro dos Médiuns, procurar os orientadores espirituais mostrar o caráter natural desses fenômenos. São naturais, A ideia da comunicação com os espíritos não nasceu com o espiritismo. Sempre existiu, desde as épocas mais remotas da vida humana. O que acontece, então? Temos espíritos menos esclarecidos, A persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Então não é que o lugar é mal assombrado, são espíritos que tentam mostrar de modo ostensivo a presença deles. Os orientadores espirituais observam que apenas entidades menos esclarecidas se apegam a ambientes ou objetos materiais. Muito bem, nós temos os espíritos esclarecidos, Os espíritos que não se acham apegados à Terra vão para onde lhes seja oferecido, o ensejo de trabalhar e praticar o amor, ou seja, eles vão lá para a espiritualidade, para a sua colônia, e lá eles procuram, através de grupos bem treinados, trabalhar e ajudar em viagens, por exemplo, ao astral, em viagens à própria Terra, à casa das pessoas, ao umbral principalmente. Mas essa permanência espiritual também pode ter motivação positiva, quando o objetivo é o amor. Quando for a proteção de alguém, por exemplo, ou de uma família, um espírito pode vir à nossa casa nos ajudar para nos proteger, não é isso? Caso em que nunca ocorrem desordens ou fatos desagradáveis. Você pode até ver uma imagem, você pode até ver uma sombra, alguma coisa, mas é um espírito esclarecido, um espírito familiar, talvez, que está tentando nos proteger. O que são manifestações ostensivas? Em resumo, o contato e o intercâmbio entre os dois planos de vida, o espiritual e o nosso, são constantes e quase sempre não percebidos por nós. Quantas vezes o nosso protetor, o nosso espírito protetor está ao nosso lado, está nos ajudando, está nos mostrando o caminho a seguir e a gente não vê. Geralmente a gente segue tudo do contrário do que ele nos pede, não é isso? Então as manifestações ostensivas da espiritualidade chamam a atenção, pois são inabituais, chegando por vezes aos meios de comunicação que as divulgam, quase sempre com sensacionalismo e sem oferecer explicações. Nós já vimos casos, por exemplo, de pessoas que desencarnaram e, de repente, numa transmissão de TV, um parente muito chegado que está sofrendo, que está com saudades, alguma coisa nesse sentido, de repente a própria televisão para aquela transmissão e começa a se ouvir um som, alguma coisa estranha, um chiado,
Só que a pessoa fica tão assustada que não percebe e não presta atenção. E às vezes é um parente que está tentando se comunicar daquele jeito, porque não encontra outro meio de se comunicar e ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Nós temos, por exemplo, as manifestações inteligentes, né? Na verdade, conforme a própria doutrina espírita nos ensina, as manifestações inteligentes são subjetivas, são aquelas que mais evidenciam a sobrevivência do ser à morte corporal. E, além disso, nos instruem sobre como aproveitar de forma melhor nosso tempo de permanência na Terra. Esses tipos de manifestações inteligentes geralmente acontecem através de um médium que incorpora e nos passa uma mensagem, né, que tanto pode ser uma mensagem escrita, né, ou pode ser até uma mensagem verbal através do próprio médium. E o que são lugares assombrados, né? É isso que nos assusta às vezes. A produção dos fenômenos, efeitos físicos, só é possível existir no ambiente onde o elemento energético denominado ectoplasma dos encarnados, que é a base para todos os fenômenos de manifestações físicas, né? Vamos ver já o que é o tal do ectoplasma. Vamos então tentar entender o que acontece nos lugares assombrados, né? Nos lugares assombrados existe uma espécie de cortina etéreo-espiritual do fluido ectoplásmico, ou seja, do tal ectoplasma. É muito densa. Esse fato possibilita aos espíritos sofredores, vingativos, zombeteiros ou traumatizados, lá do plano espiritual inferior, fazerem ouvir suas vozes e ameaças, seus gritos, seus gemidos, e causando pavor nos encarnados que ocorrem nesses ambientes. Esses fluidos ectoplásmicos têm como origem duas fontes. Primeiro, presença de médium de efeito físico no ambiente. Se não tiver um médium de efeito físico no ambiente, não vai acontecer. E desencarne violento ocorrido no ambiente. Qual o problema do médium de efeito físico no ambiente? Acontece que o ectoplasma, que fornece esses fluidos, né, que fornece esses casos em lugares assombrados, esse ectoplasma ele é gerado pelo espírito, né, através de uma espécie de uma gosma branca transparente que sai do próprio médium. Se não tiver um médium de efeito físico, não vai ter esse ectoplasma. Então, todo médium, ele exala esse ectoplasma. Pode ser pelo nariz, onde ocorre geralmente, pela boca, ou até pelas costas, escorrendo pelas costas até o chão. Esse líquido aí, ele é meio transparente, né? E por nós não é visto, é lógico, isso não é visto pelos humanos. Mas do lado espiritual é muito bem visto. E através disso tem que ser feita uma mistura, né, desse ectoplasma com outros tipos de ectoplasma que nós vamos ver em seguida. Já o desencarne violento que ocorre nesses lugares, tudo é possível, né? A gente vê, por exemplo, na imagem, um tipo de alguma coisa, vamos dizer, de um hospital, um hospital que já foi fechado, a gente vê algumas camas. Nesse local, talvez, né, aqueles lugares antigos, talvez nesse lugar deve ter morrido muita gente, né? Talvez fosse um lugar onde tivesse tratamentos mentais, por exemplo, né? Então, talvez tenha morrido muita gente de modo indevido nesse lugar. Morreu de modo violento. E eles ficam ali com o ectoplasma deles preso dentro desses lugares. Esse fluido deles, ectoplásmico, fica preso dentro desse lugar. E quando junta com um médium, né, um médium de efeito físico, junta com o ectoplasma do médium e acaba ocorrendo esses fantasmas, essas coisas assombradas, né? Os lugares mais assustadores, esses fenômenos assustadores se manifestam de forma ainda mais intensa aos sentidos dos encarnados, se houver na região assombrada indivíduo portador de mediunidade e defeitos físicos. E ali também tem ocorrido algum desencarne violento. Então, além do desencarne violento, tem que ter um portador de mediunidade e defeitos físicos para poder gerar essas manifestações, né? Pode ser a própria pessoa que está vendo a assombração, ou pode ser uma pessoa que não seja médium, que esteja no local, mas junto com ele pode ter um médium, né? Esse médium de efeitos físicos que está gerando através do ectoplasma essas fantasmas ou essas
materializações assustadoras. Bom, vamos ver então como é que essas aparições junto com o ectoplasma. Temos que ressaltar que não é o ectoplasma puro que é usado diretamente nas manifestações físicas. É necessário combiná-lo, não adianta ter só o ectoplasma lá do médium, né? Precisa combiná-lo com outros fluidos especiais. Os benfeitores espirituais misturam o ectoplasma original a fluidos espirituais que estão do lado e a fluidos da natureza. E junto com os três, eles fazem a elaboração do ectoplasma que será utilizado nas manifestações físicas, né? Na obra dos domínios da mediunidade, do André Luiz, no capítulo 28, nós temos efeitos físicos falando sobre isso. Encontramos a explicação sobre essa combinação de fluidos. Quem quiser saber um pouquinho mais, procura ler Domínios da Mediunidade, o capítulo 28. Médiuns de efeitos físicos. Muitas vezes pessoas que desconhecem que são médiuns de efeitos físicos, quantos de nós, né, que estão ouvindo essa palestra, ou que já foram em centro, ou que frequentam o centro, não tem nem ideia que são médiuns de efeitos físicos. E estão sentadinhos lá na sua cadeira, assistindo as palestras, assistindo os trabalhos, e eles estão fornecendo o ectoplasma para provocar os fenômenos, sem o saberem. É comum algumas pessoas irem ao local da ocorrência e esses fenômenos não se repetirem, justamente porque os curiosos que foram certificar o caso não possuem essa faculdade mediúnica, não possuem o tal do ectoplasma. O maior exemplo que nós temos é quando acontece dos apóstolos, né? Naquela passagem que se conta em que todos os apóstolos, de repente, absorvem mediunidade e todos eles começam a falar em línguas estrangeiras, começam a desenvolver a sua mediunidade e o povo fica assustado, porque cada um deles fala uma língua daquele que está lá presente, né? Isso aí nada mais é do que os apóstolos, eles eram médiuns, né? Não sabiam, mas eram médiuns de fenômeno. Todos eles tinham ectoplasma. Do mesmo modo, quando Jesus aparece para os apóstolos naquela casa, né? Fica materializado. Como é que Jesus se materializou naquela salinha, né? Poxa, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, de repente ele apareceu atrás dos apóstolos, eles olham assustados, né? Como é que Jesus fez aquilo? Simples, né? Acontece que todos os apóstolos eram médiuns, todos eles tinham ectoplasma. E Jesus, como é um espírito evoluído, um espírito puro, um espírito de maior hierarquia que teve na Terra, ele logicamente manipulou o ectoplasma de todos aqueles médiuns que estavam lá, os apóstolos no caso, com os fluidos da natureza, mas os fluidos espirituais, principalmente vindo dele, manipulou e se apresentou materializado. É o que acontece nessas manifestações que a gente vê de materialização de espíritos. Porque os espíritos procuram lugares impregnados de ectoplasma. Quais são os lugares que acontecem, né? Muitos espíritos inferiores buscam esses lugares para absorverem fluidos, né? Esses fluidos ectoplásmicos. Querem o tônus vital, fluido vital, e também a possibilidade de densificarem o perispírito. Mas essa densidade está longe de torná-los materializados. Por isso são chamados de assombração. Um lugar, por exemplo, né, onde consta ali que o pessoal costuma, por exemplo, usar muita bebida alcoólica, né, no caso, o próprio fumo, né? Esses lugares possibilitam a espíritos que já desencarnaram e que eram viciados na bebida, que eram viciados no cigarro, fazerem o vampirismo, né? Então eles querem o tônus vital daquelas pessoas encarnadas, daquele que bebe, que fica embriagado, daquele que usa cigarro de modo constante. Tudo isso aí ele usa o tal do vampirismo. Então ele precisa estar longe lá, mas não para materializar, mas sim para usar o vampirismo, ou seja, chupar a bebida ou chupar o fumo daquelas pessoas que estão lá presentes. E as assombrações, né? Essas assombrações de vozes que a gente ouve, gritos, ruídos, gemidos, né? Ou até aparições tenebrosas, geralmente ocorrem em zonas ermas, lugares isolados. Isso não acontece em casas de pessoas, em lugar público, em lugares onde nós temos, por exemplo, cidades grandes, né?
Isso vai aparecer, assim, geralmente aparece no campo, né? E preferencialmente à noite. Por que à noite? Porque o ectoplasma é muito sensível à luz solar. Então, esse ectoplasma durante a luz solar, ele acaba se diluindo. Então, mesmo a luz branca artificial também prejudica esse ectoplasma. Embora com o tempo, através de graduações lentas da luz vermelha para amarela, ele consegue resistir à ação da própria luz do dia. Mas ele precisa muito da luz da noite. E é nesses lugares, fazendas, sítios, esses lugares mais isolados, que eles acabam aparecendo. E por que assombro à noite, né? Bom, em parte porque nós acabamos de dizer, o ectoplasma à noite é muito mais visível. Esses lugares ectoplasmizados apresentam melhores condições de repercutir para a matéria, os movimentos, os brados, os gemidos e demais fenômenos produzidos pelos espíritos sofredores que vagueiam pelo local. Então, se tiver espíritos sofredores, espíritos inferiores que estão vagueando para um lugar ermo, né? Para um lugar onde não tenha muita residência, que um lugar meio assim, como um campo, por exemplo, né? Eles vão usar muito mais o ectoplasma nesses lugares, principalmente à noite, né? À noite, principalmente, quando tem as melhores condições, e vai haver os brados, gemidos, e até vão aparecer, às vezes, se materializarem. Onde ocorrem as manifestações físicas com mais frequência? Vamos falar um pouquinho do que são esses lugares ermos, né? Nos lugares ermos, como nós falamos, que são fazendas, sítios, lugares onde não tenha muita matéria em termos de casas, né? De cidade grande, é onde ocorrem, às vezes, homicídios tenebrosos e tragédias brutais, em que a vida foi cortada de súbito. Os cordões vitais que, através do duplo etérico, ligavam o perispírito da vítima ao corpo físico, foram rompidos violentamente. Vira e mexe a gente ouve falar de que encontra um corpo, né, no meio de um lugar ermo, no meio de um mato, em algum lugar assim, vão descobrir um corpo que foi enterrado. Esse corpo, geralmente, a vítima, ela morreu de modo brutal, né, foi cortada de súbito, né, pelos seus fragmentos dessa vítima, ainda palpitantes, é expelido o tônus vital, que é o fluido vital das vítimas. Quer dizer, aquele fluido vital que nós falamos agora há pouco do vampirismo, que eles ficam chupando, né? Na realidade, nesses casos assim que nós estamos falando agora, esse tônus vital dele, esse fluido vital, não se desfez totalmente como uma morte normal, né? Ele fica ali no local, fica ali perambulando, ficando impregnado em todo o ambiente, fica impregnado no solo adjacente, né? Quando a pessoa foi enterrada, está ali em volta, tem esse tônus espalhado. Assim como também se adere à seiva etérica da vegetação ao derredor. Quer dizer, toda a vegetação ao redor tem aquele fluido, né? Como nós falamos antes, tem que juntar o ectoplasma com o fluido espiritual, mais o fluido vegetal. E geralmente é esse fluido vegetal que eles utilizam. O ectoplasma nas mortes violentas, né? O espasmo das vítimas que morrem de morte violenta, na luta para não morrerem, né? Tem aquela luta, aquele medo, aquele terror quando estão sendo assassinadas, projetam forte saturação no éter circunvizinho. Então o éter em volta vai gerando uma camada muito grande desse fluido, né? Cuja toxidez mórbida só após certo tempo é desintegrada. Quer dizer, aquele medo da morte que a pessoa teve, aquilo vai impregnando todo o local onde ela está, né? Toda a selva, tudo que tem em volta dela vai impregnando. E demora um certo tempo para se desintegrar. Está ligado à vítima ainda. De um jeito ou de outro, o espírito está por lá. E aquele espírito ainda está integrando o fluido que está ao lado. Como o tônus vital, que flui das pontas do cordão vital quando é seccionado, no caso que o espírito morreu de morte violenta e é seccionado seu cordão vital de modo brusco, né, fica bastante impregnado de ectoplasma. Isso torna os lugares onde ocorreram os crimes e tragédias horripilantes
num ambiente bastante ectoplasmizado. Tem ectoplasma aos montes lá. Bom, nas cidades grandes, os fluidos se dissolvem rapidamente, né? À medida que os núcleos civilizados penetram essas zonas assombradas, fazendas, sítios, e vai crescendo a cidade, vai crescendo os prédios, as casas, né, ruas. Então a presença das criaturas e seus pensamentos renovadores e sadios desempenham uma mudança daquele líquido, daquela ectoplasma ruim que está no local, né? É uma espécie de limpeza que acontece. Pouco a pouco vai se desenvolvendo aquela cortina ectoplásmica, que é saturada de paixões ou emoções deprimentes de quem desencarnou de modo violento, até que o ambiente espiritual melhore, né? Inclusive também temos que levar em conta a luz, né? Há muita luz, às vezes é durante o dia, é claro. Então nós já ouvimos antes que o ectoplasma só é bom quando é à noite, na escuridão. Então isso explica a razão porque crimes cometidos no ambiente urbano, na cidade iluminada, né, ou durante o dia, não fazem com que o local fique assombrado, justamente devido a centenas ou milhares de criaturas que por ali transitam, as quais, pelos seus pensamentos, dissolvem rapidamente aqueles fluidos tóxicos que foram deflagrados no lugar pelo desencarnado. Isso a gente vê muito, né, na cidade, principalmente porque em alguns casos de crimes violentos, junta-se muitos cidadãos à sua volta. Muita gente curiosa fica à volta olhando. E isso vai dissolvendo aquele líquido ectoplasmático. Já casas assombradas, né? A casa em que o fenômeno se manifesta em determinadas casas ou ambiente, fazendo-se ouvir risos, vozes, gemidos, né? Deslocamento de objetos, portas, janelas, coisas que caem, quadros que saem do local e caem no chão, portas que se abrem e fecham, entre outros fenômenos estranhos. Esses casos são os apontados genericamente como locais assombrados ou casas assombradas. Outro problema sério que acontece é quando há apego a objetos materiais. Há pessoas que se apegam aos objetos terrenos, a tesouros que enterram, aos quais mesmo depois de desencarnados, continuam apegados e ficam vigiando, enfurecendo-se contra os que porventura deles se aproximem. Essa presença espiritual também decorre de uma ligação das entidades com pessoas residentes naquele lugar, das quais quisessem se vingar por danos sofridos. Eu ouvi um caso uma vez, durante uma aula, por parte de um aluno, dizendo que moravam num apartamento, mudaram, né, e venderam o apartamento. Passaram-se muitos anos e o filho desse casal, já adulto, casou e falou para a família que comprou um apartamento. E esse apartamento que esse filho comprou, ele disse que estavam tendo alguns sons esquisitos, né? Os pais foram até o apartamento e, para surpresa deles, era o apartamento do pai deles, onde eles moraram como criança. E o pai havia morrido nesse local. Tentaram ver isso através da mediunidade de algum centro, né? E descobriram que, através também do próprio corretor, que esse apartamento já tinha sido vendido inúmeras vezes. E que as pessoas compravam e, assustadas com os barulhos, com as coisas que aconteciam naquele apartamento, acabavam vendendo. E foram vendendo de um para outro, e para outro, e para outro, até chegar no filho, né? E descobriu-se então que era o pai que estava impregnado naquele apartamento. Ele assombrava todas as pessoas que fossem morar lá e que não tinham nada a ver com a família. No momento que foi o filho, ou neto seria dele, né, parou, acabou os efeitos que estavam acontecendo. Então a gente vê como o efeito é perigoso. Há inúmeras histórias, né, que a gente lê, inclusive nos próprios da coleção André Luiz, Nosso Lar. A gente vai ver em algum dos livros dele, Ação e Reação e tantos outros casos que houve assim, né, de pessoas que ficaram ligadas a um espelho, por exemplo. E quando esse espelho
começou a correr, foi para lojas para ser revendido, ou foi para uma casa diferente, eles vão se pronunciando através desse espelho. Eles ficam grudados nesse apego a objetos materiais. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos mediúnicos de efeitos físicos, né? Os trabalhos mediúnicos de efeitos físicos estão sob o comando de equipes de espíritos que operam no além, muito mais que satisfazerem a curiosidade dos que a organizam. Então, se tiver um efeito físico em alguma reunião que a gente está presente, né? Ou numa reunião normal de espírita, ou numa reunião de desobsessão, a gente tem que entender que por trás disso existe uma equipe de espíritos superiores, espíritos evoluídos, que estão trabalhando em cima disso, né? E eles não estão ali para satisfazer aqueles que organizam o local. Então, dificilmente você vai ter uma materialização num centro espírita, você vai ter uma materialização num lugar onde está sendo feita uma desobsessão. Os espíritos comandam isso aí por trás. Eles obedecem sempre a um objetivo sensato e a desígnios úteis de esclarecimento moral e espiritual. Se for necessário para um esclarecimento moral e espiritual, eles podem até permitir, caso contrário, não. Os fenômenos de aparições. A gente ouve falar muito em aparição de santos, né? Os santos que costumam aparecer, os camponeses, então voltamos de novo ao fato de ser lugar ermo, né? No campo, fazendas. E quando eles aparecem, os camponeses ou a criança, como nos casos de Fátima, Aparecida do Norte ou Lourdes, não passam de espíritos de intensa luminosidade e beleza angélica, confundidos com Nossa Senhora ou Jesus. Nesses casos, o ectoplasma dissipado pelas crianças e pelas pessoas humildes, simples e boas, é combinado com os fluidos espirituais e os fluidos da própria natureza do local onde está, né? Que é rudimentar, mas sobrecarregado de magnetismo virgem, e que assim se presta magnificamente para emoldurar a projeção de espíritos famosos ou formosos, dando margem à crença nas aparições de santos e santas, tradicionalmente cultuados pelas igrejas tradicionais. E onde acontecem essas aparições, né? Esses fenômenos de aparições sublimes são ainda mais frequentes nas proximidades de regatos, de bosques encantadores, nos lugares mais inóspitos, de pouco trânsito humano, e de zonas desimpedidas dos maus fluidos, como as grutas ou as pradarias verdejantes. Então, para que esses espíritos superiores possam fazer esse tipo de coisa, essas aparições, eles precisam de um lugar onde seja que tenha bosque, que tenha regatos, que seja um lugar onde tenha pouco trânsito humano, onde não tenha trânsito de pessoas, né? Por isso que as crianças apareceram nessas aparições que tiveram, né? Em zonas desimpedidas de maus fluidos. Quer dizer, não tinha nenhum mau fluido por lá, né? As crianças não levavam com elas nenhum mau fluido. Então fica muito mais simples para esses espíritos superiores fazerem essas aparições e mandarem, às vezes, recados necessários para a humanidade. A diferença entre aparição e materialização. A aparição é o fenômeno pelo qual o espírito é visto apenas por quem tiver a mediunidade da vidência. Então, quem vai ver uma aparição é só quem tem mediunidade da vidência. Não adianta ter outro tipo de mediunidade. Se não tem a mediunidade da vidência, não vai conseguir ver, né? A menos que seja um espírito muito elevado, como o nosso Chico Xavier, por exemplo, que tinha a vidência, que tinha todos os tipos de mediunidade praticamente. No caso da aparição, é preciso ser médium para ver o espírito. Outra coisa, né? Precisa ser vidente e precisa ser médium. A materialização já é outra coisa. A materialização é um fenômeno pelo qual os espíritos se corporificam, tornando-se visíveis a quantos estiverem no local das sessões. No caso da materialização, não é preciso ser médio para ver o espírito materializado. Todas as pessoas veem o espírito materializado. Porém, tem que ter médiuns por perto, por causa do ectoplasma, lógico, né? Materializado, pode o espírito ser visto, sentido e tocado. Podemos sentir-lhe a temperatura, ouvir-lhe as pulsações e com ele conversar naturalmente.
A materialização é um fenômeno objetivo e a aparição é um fenômeno subjetivo. No caso que nós falamos de Jesus, quando ele aparece naquela salinha, né, para provar para Tomé que ele estava lá realmente, foi o que aconteceu. Todos aqueles apóstolos eram médiuns, né? Todos eles tinham ectoplasma, o local não tinha ninguém com espírito inferior, quer dizer, tudo foi possível para que Jesus pudesse se materializar, né? E ele fez justamente isso, né? Ele pôde ser visto, sentido e tocado, pois ele fez questão que Tomé o tocasse. E Tomé tocou ele. Isso aí que ele começou a acreditar. Por isso que a gente brinca e fala, precisa ser igual Tomé, preciso tocar para entender, para compreender. Muito bem. Os animais conseguem ver os espíritos? Olha, animais não são médiuns, a gente tem que separar a coisa. Não pode se acreditar que o animal seja um médium. O Allan Kardec, no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre o animal. Ele fala que o animal pode, em virtude de suas condições próprias, inclusive de órgãos sensoriais, perceber a presença de espíritos. Perceber a presença de espíritos. E pode também sofrer-lhe atuação. Mas não pode ser médium como é o ser humano. Muitas vezes, essas aparições ferem a retina dos animais, que a gente chama de espectro da visão, obrigando os cavalheiros, por exemplo, num cavalo, né, a empregar tremendo esforço para dominar a cavalgadura empinada. Quer dizer, o animal, através dessa mediunidade, através dessa visão que ele tem, ele acaba vendo alguma coisa na frente dele, né, que aterroriza ele. Ele fica tão aterrorizado que ele empina e acaba até derrubando o cavalheiro às vezes, né? Ou fazer calar o cão atemorizado ou o gato assustado. A gente vê muito disso, né? A gente está na nossa casa, de repente o nosso cãozinho ou o próprio gato fica olhando para um certo lugar da casa, principalmente onde tem sobrado, onde tem escada, né? Eu vejo muito isso, via muito isso, o meu cãozinho fazer isso. Fica parado no início da escada, olhando para cima e latindo sem parar. Por quê? Porque ele está vendo alguma coisa, alguma assombração. Essa assombração pode ser boa ou ruim, né? Geralmente são pessoas que eram ligadas ao cão e que morreram naquela casa, ou ligados ao gato, né? Que morreram naquela casa e aparecem para ele pelo amor que tinham pelo animal. E o animal, então, quando vê aquela pessoa querida, aquela pessoa que ele amou, ele fica latindo, ele fica desesperado, ele quer ir lá subir, lamber, fazer alguma coisa. Então, isso nos assusta, né? Vendo o cão latindo para o nada, ou vendo o gato miando para o nada também, né? Mas isso é normal, né? Os animais, todos os animais têm esse tipo de parte sensorial que eles podem ver, né? Eles podem perceber a presença de espírito e podem até ver, né? Então é através disso que acontece o cara. Às vezes o animal só sente que o espírito está por perto, ele já começa a latir, o gato começa a miar e outros animais começam a fazer barulhos, né? Aterrorizados. Mais informações, se a gente quiser saber sobre isso, né? Eu sei que essa palestra gerou muita informação e muita gente deve estar curioso para ver muita coisa. Leia o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Tem muita explicação para tudo isso lá, inclusive dos animais, casas assombradas, ectoplasma, explica com mais pormenor como funciona. Lê o Livro dos Médiuns, né? Ou vê a obra de Camille Flammarion, chamada Casas Assombradas, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Também é um livro muito bom, onde tem inúmeras explicações sobre isso. A leitura é muito importante, o estudo também. A gente não pode ficar só nessa palestra que nós estamos fazendo e achar que está sabendo tudo já, né? Perguntas 1000 devem existir. Mas para isso a gente precisa estudar. A gente precisa ir atrás, precisa ler livros, né? Esses 2 livros que nós estamos recomendando são muito importantes para o nosso entendimento. Muito bem, terminamos mais uma palestra Nova Era. Fiquem ligados, pois ainda tem muito mais. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. A seguir, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo.
Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nós. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.